Bom dia, bom dia, bom dia! Nesse clima gostoso de inverno, vamos dar início à nossa aula de história. E como vocês estão vendo, a nossa aula de história hoje, obrigado DJ, é a correção das atividades do Caderno Mais. Caderno Mais do módulo 3, hein? Caderno Mais do módulo 3. Pois bem, essas atividades são referentes ao Renascimento, às reformas religiosas e o Estado absolutista e o mercantilismo. Todos os assuntos nós vimos nas aulas, virtuais. Beleza? Então assim, não vamos demorar não, porque o clima está gostoso. Se demorar, o pessoal dorme. Aumenta o som, DJ. Rebel, Rebel. Ao som de David Bowie. Então vamos lá, sem demora, todos prontos. Vamos para a questão 1. Muito obrigado, DJ, muito obrigado. Questão 1. Um renascer europeu. Lê este trecho em que se faz referência à construção do mundo moderno. Os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão, graças a seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos sentidos. Vejam só, razão, hein? Então vejam lá. A partir da leitura desse trecho, é correto afirmar que a formação do mundo moderno se caracteriza por, tá aí já grifado, né? Uma nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem. Vejam, está bem claro pelo uso da razão, não é? Não aceitando, olha como ele falou aqui, ó, não aceitando, dogmas religiosos, preconceitos sociais. Então vejam, olha o humanismo aí bem presente. 2. Entre os séculos XIV e XVI, na Europa Ocidental, ocorreu um amplo movimento artístico-científico literário denominado de Renascimento. Os artistas intelectuais do Renascimento chamaram os séculos imediatamente anteriores de Idade Média, conhecido-a como uma Idade das Trevas. Já tiramos esse mito, hein? Pelo amor de Deus. Porque os renascentistas tomavam como ideal o homem da antiguidade clássica, buscando subsídios nos modelos da cultura greco-romana. Renascimento, greco-romana, ó a ligação, beleza? Não, nunca esqueça isso. Pois bem, 3. Relatório de um magistrado sobre o alegado suicídio de Richard Room na prisão da Torre de Londres em 1515, século XVI. Todos nós, os do inquérito, encontramos o corpo do dito Room suspenso de um gancho de ferro por uma faixa de seda, de expressão calma, cabelo bem penteado e o boné enfiado na cabeça, com os olhos e a boca simplesmente cerrados, sem qualquer pasmo, esgar ou contração. Pelo que nos pareceu absolutamente a todos nós que o pescoço de Room já estaria partido em grande quantidade de sangue vertido antes dele ser enforcado. Pelo que todos nós achamos por Deus e em nossas consciências que Richard Room fora assassinado. O documento revela. Então vejam, desculpa, eu tenho que pular, né, professor? O documento revela Gente, o trecho do texto já falou tudo. Vejam, só pode ser emergência e difusão do raciocínio dedutivo no Renascimento.
Vejam, olha o uso da razão. Por quê, professor? Porque ele foi buscar, né, informações, produziu o conhecimento e chegou a deduzir, a comprovar, melhor dizendo, que Richard Room fora assassinado. É só você pegar aqui essa parte, ó. Pelo que nos pareceu absolutamente a todos nós, que o pescoço de Room, vejam, então olhe o uso da razão. Então ele deduziu que antes de ser enforcado ele já estava morto. Beleza? Questão 4. Análise histórica do Renascimento italiano, caso das obras de Leonardo da Vinci e de Brunelleschi, permite identificar uma convergência entre as artes plásticas e as concepções burguesas sobre a natureza e o mundo naquele período. Acerca da relação entre artistas e burgueses, é correto afirmar que ambos, né, tá aí marcado, todo mundo está vendo, convergiam em ideias, pois valorizavam a pesquisa científica, a invenção tecnológica. Gente, isso é muito fácil, porque quando eu falo para vocês em burguesia, eu tenho que lembrar que o movimento filosófico burguês, né, o iluminismo, beleza? Então vamos incentivar todas essas ideias. O iluminismo é a razão, o cientificismo, não é isso? Então, só poderia ser a letra A. Questão 5. Vamos de questão 5. Sobre as características do Renascimento, o movimento artístico, cultural e intelectual que atingiu seu apogeu no século XV e XVI, é correto afirmar que tinha como fundamento a retomada dos valores clássicos, como eu falei para você, greco-romano. Galera, falou atenção, primeirão, falou de renascimento, cultura greco-romana, esperado no resgate da cultura clássica greco-romana, é batata. O antropocentrismo e o racionalismo, né? O antropocentrismo e o uso da razão, o racionalismo. Então vejam, o homem, né, como centro. Pois bem, questão 6. Sobre o movimento, né, historicamente reconhecido como Renascimento, que se difundiu na Europa a partir do final do século XV, analise as proposições a seguir. Primeiro, em contraposição à teoria geocêntrica de Ptolomeu, geocentrismo, difundida nas universidades medievais, a teoria heliocêntrica de Copérnico representou uma revolução do conhecimento humano? Sim, verdade. Né? Geocentrismo. A Terra gira em torno dela só. Agora, o heliocentrismo gira em torno do Sol. O heliocentrismo. Pois bem, a expansão marítima europeia do século XV está diretamente relacionada aos novos conceitos do homem e de mundo que caracterizam o movimento renascentista. Verdadeiro também. Vamos lá. Embora tenha sido um movimento restrito ao campo de artes plásticas, o Renascimento provocou grandes mudanças no modo de pensar de homens e mulheres da Europa. Gente, aí já é falso, porque não foi só nas artes plásticas, beleza? Foi na cultura em geral, beleza? Não foi só nas artes plásticas. Próximo. O Renascimento, o comércio europeu, vamos lá de novo. Com o Renascimento, o comércio europeu via Mediterrâneo foi alargado, propiciando um maior intercâmbio de mercadorias, de ideias entre o Oriente e o Ocidente. E a parte oriental. Vejam só, com o Renascimento, o comércio europeu via Mediterrâneo foi alargou, olha lá, hein? Propiciando um maior intercâmbio de mercadorias, ideias entre Oriente e Ocidente. Então, gente, preste atenção.
tem coisa aí, ele não alargou, né? E é entre Ocidente e Oriente, beleza? A visão de mundo renascentista era também caracterizada pelo antropocentrismo, que significa que o homem ocupava uma posição central nas preocupações humanas, ou seja, o homem no centro do universo verdadeiro. Pois bem, assinale a ou as alternativas corretas sobre o Renascimento, movimento cultural europeu caracterizado por manifestações artísticas, filosóficas e científicas. Olha lá, ó, manifestações artísticas, filosóficas e científicas. Então, não eram só, né? Não era só a artes plásticas. Pois bem, o elemento central do Renascimento foi o humanismo, tá certo? Isto é, a valorização do homem, da vida terrena e da natureza. Gente, quando eu falo do homem e do ser humano, hein? Olha lá, para depois não ter confusão. Bom, questão 2. Na ciência, as pesquisas de Nicolau Copérnico e de Galilei confirmaram a teoria geocêntrica? Não, jamais, né? Jamais. É o heliocentrismo. Em Portugal, a riqueza oriunda do comércio de especiarias e da colonização do Brasil e o apoio da Igreja, a publicação das obras de Erasmo de Roterdã e as de Rabelais possibilitaram ao longo do século XV e XVI um vigoroso movimento renascentista. Lógico que não. 8. Com o Renascimento, a Igreja foi perdendo o monopólio das explicações sobre a natureza e aos poucos o método experimental veio ser o principal meio conhecedor cientificamente a realidade. Então vejam, lógico, vocês viram isso na Idade Média, né? A igreja começa a perder, na Baixa Idade Média, o seu poder. Vimos isso, né? Então veja, quando chega a ciência e começa a comprovar as coisas, então, por enquanto, a 1 e a 8 estão corretas. O Renascimento vincula-se a transformações socioeconômicas iniciadas na Baixa Idade Média, que culminaram na Revolução Comercial da época moderna. Concordo. Então ficou 1 e 8, 9, com 16, 25. Beleza? Então vamos lá. Leia a definição de renascença. 1. Ato ou feito de renascer, renascimento. 2. Qualquer movimento caracterizado pela ideia de renovação, de reestruturação, de retorno, nova vida, nova existência. O termo renascença utilizado para caracterizar a arte no mundo ocidental entre os séculos XIV e XVI, a escolha do termo pode ser explicada pela valorização das ideias, dos ideais estéticos vigentes na Antiguidade Clássica. Concordo perfeitamente. Então, letra B. Beleza? Vamos lá, vamos para essa questão aberta. Eu não pulei, prof, me desculpe, deixa eu lá. Então, voltando. Na questão 7, ficou a 1, a 8 e a 16, que dá um total de 25. Na questão 8, ficou a letra B, beleza? Vou repetir. Pela valorização de ideais estéticos vigentes da Antiguidade Clássica. Então, falou Antiguidade Clássica, greco-romana, é batata. Questão 9 na tela. Entre os séculos 12 e 15, ocorreram na Europa grandes transformações. O surgimento dos primeiros estados modernos, a reforma religiosa, a expansão marítima e as universidades se tornaram centros de difusão dessas transformações. Lógico. Pois bem, o termo Renascimento remete à ideia que foram a base da cultura europeia posterior à Idade Média. Trata-se de um novo nascimento da cultura europeia, em suas diversas concepções artísticas, diversas. Artes plásticas e ciências, literatura, música, etc. Tá vendo aí? A resposta aqui. Pois bem, os intelectuais desse mundo moderno contribuíram para o surgimento
de um movimento denominado humanismo. Humanismo. Nesse contexto, explique, sim, você aí explique o que foi o humanismo. Pois bem, vamos lá, galera. Então, o humanismo foi uma série de conjunto de valores, né? Filosofais, morais e estéticos que focam no ser humano. Ficou melhor assim, né, meninos? Porque toda hora o homem. Então, focam no ser humano. Beleza? E aí vai querer fazer um resgate, né, das obras greco-romanas da cultura clássica europeia. Beleza? E também do experimentalismo. Olha a ciência aí, para comprovação. Então, vou repetir. O humanismo é um conjunto de valores filosóficos, morais e estéticos que focam no ser humano, buscando fazer um resgate das obras greco-romanas, da cultura clássica europeia, né? desenvolvendo o experimentalismo. Beleza? Tranquilo? Tudo massa? Vamos para a próxima. Itália, o berço do Renascimento. No final do período moderno, a Europa passou por profundas mudanças em várias áreas. Nesse contexto, se insere um movimento cultural conhecido como Renascimento. Em relação a este tema, examine as proposições a seguir e assinale as corretas. Então vejam. Olha a primeira. O Renascimento teve início na Península Itálica, lá na Botinha, centro de um ativo comércio mediterrâneo. Positivo. A burguesia em ascensão neste período, ávida por lucros, dedicou-se ao comércio, desprezando completamente a área cultural. Falso. Vamos para 4. Uma das marcas mais significativas do Renascimento foi o racionalismo, certo? Qual se expressava na convicção de que tudo poderia ser explicado pela observação objetiva da natureza e pelo exercício da razão. Perfeito. 8. Estão diretamente relacionados ao Renascimento expoentes como Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Albert Einstein e Nicolau Copérnico, relacionados ao Renascimento expoente. Então, olha lá, hein? Cuidado. Falso. Questão 16. O Renascimento foi profundamente antropocêntrico. Olha lá. Por entender que o ser humano, hein, meninas? Ser humano era a obra mais perfeita do Criador. Dessa forma, a arte renascentista passou a valorizar a realidade da vida humana, verdadeiro. E 32, o Renascimento foi um movimento cultural que se limitou às artes plásticas, não atingindo a literatura. Falso. Então só ficou positiva A1, né? A4 e A16, total de 21 pontos. Minha galera, paramos aqui e continuamos a correção na nossa próxima aula. Então eu daqui falo novamente, aproveitem esse tempo que tem para vocês do final de semana, para regularizar as atividades pendentes, desde o retorno das aulas, né, que nós voltamos. Façam e me enviem, para não deixar acumular, beleza? Então eu fico aguardando, né, o restante das atividades. Olha a agenda que hoje tem atividade para casa, né? E também aquelas pessoas que ainda não conseguiram regularizar, né? Chegou o momento de colocar a casa em ordem, beleza? Então, minha galera, um bom final de semana. DJ, solta o som. E nos encontramos na quarta-feira para darmos sequência a essa correção das nossas atividades do caderno Mais Atividade do módulo 3. Beleza? Então, bom final de semana e nos encontramos na semana que vem. Me despeço ao som de David Bowie.